Salve, turma, tudo bem? Meu nome é Marcel Angs e nessa jornada da mediunidade eu vou ensinar você a desenvolver a sua mediunidade de forma livre. Mesmo que você seja um iniciante ou um espiritualista que estuda muito, mas sente que ainda falta algo dentro de você, ou ainda um médium que já está caminhando dentro do desenvolvimento mediúnico, num terreiro ou em casa, mas que ainda assim sente uma necessidade daquele passinho a mais, daquela chavinha de conexão com o teu sistema mediúnico, com a tua coroa, seus guias, mestres e mentores. Essa jornada é para vocês. Eu sei exatamente o que você está passando. Eu sei o que é a gente receber vários sinais e não saber o que fazer com eles. Eu sei o que é a gente começar numa jornada íntima de desenvolvimento mediúnico e sentir muitas dúvidas, muitos senões, muito medo, muita insegurança. Eu já passei tudo isso que vocês passaram e por isso que eu estou aqui, para te explicar um caminho seguro para sair desse campo meio lodoso de dúvidas e incertezas, para você dar o próximo passo em busca da sua conexão total com a sua espiritualidade. E olha, dentro dessas situações que eu já falei, o pior também acontece quando você já está num terreiro, você está ali desenvolvendo, o terreiro é bom, o terreiro é bom, você gosta do terreiro, você tem sua fé, você trabalha, mas mesmo assim, às vezes por motivos ritualísticos, por motivos comportamentais, você sente que pode desenvolver mais conexões, mas ali naquele momento você não pode por algum motivo. Aí você se sente travado, você se sente inseguro, você sente às vezes até um desânimo, porque você sente que só chega até certo ponto e ninguém consegue enxergar o seu potencial ali para você desempenhar a tua missão de forma mais ampla. Eu sei o que é isso. E vocês vão saber com a minha história mais na frente aqui nessa jornada, hoje mesmo. Nessa jornada, eu vou te apresentar um método prático e transformador, que ajudou muitos médiuns na sua jornada mediúnica, que ajudou muitos médiuns a transformarem a sua espiritualidade, fazendo com que suas conexões, sejam potencializadas ao máximo, trazendo confiança, trazendo um conforto interno, trazendo aquele preenchimento do vazio que antes ele não tinha, porque ele tinha muitas dúvidas. Então, com a liberdade que ele teve de caminhar dentro da sua essência, essa lacuna das dúvidas e das dores foram preenchidas com as certezas de cada passo, de cada etapa, sabendo o que deve ser feito e o que não deve, para ele alcançar uma liberdade dentro da sua própria essência. E eu sei, tá bom, que isso parece muito bom para ser verdade, vocês devem estar achando: "Ih, lá vem mais uma jornada aí online", mas calma, fica aqui comigo e assiste aí o que o Leandro falou da transformação que ele já passou com o nosso método. Eu fui criado com contato bem cedo na Umbanda, principalmente. A minha tia, ela tinha muito contato com a Umbanda, né, e eu tive contato desde criança. E eu tive um contato bem cedo com a parte da Umbanda, principalmente a mais tradicional, onde era mais zelado o conhecimento, né, onde a gente tinha muita dificuldade, às vezes, de aprender alguma coisa, porque o pai de santo normalmente fazia tudo, ele não passava o conhecimento, né. E principalmente com questão da mediunidade, muita gente nos lugares onde eu passei, tinha muito medo ainda do pessoal trabalhar com Exu, principalmente, né, trabalhar com malandro, Zé Pilintra, teve terreiros onde eu passei que não trabalhavam, porque eles eram vistos de uma forma diferente, né. Eu adquiri mais confiança, principalmente para trabalhar com os meus guias, né, para ter uma conversa com os meus guias, principalmente eu ter o contato com eles, mesmo eu sem precisar, às vezes, acender uma vela, ou fazer alguma oferenda, ou fazer qualquer coisa do tipo, e ter uma conexão mais firme com eles e de forma rápida, independente do lugar que eu tiver, pedindo força. Às vezes você levanta de manhã, você não está se sentindo bem, você pede força para o seu Exu para sair para trabalhar, pede caminho, pede força para agir, e principalmente isso que foi o que mais mudou depois da jornada. E olha só o que a Ludmila também falou, uma médium da nossa casa, com potenciais enormes e que está com a gente nesse método também. Assiste aí. Então, eu conheci a Umbanda pesquisando mesmo, porque eu
Vim de uma família extremamente católica, de uma família cheia de médiums que não gostam de falar sobre, sabe? Então é uma coisa meio... Na nossa família a gente sabe que tem, sabe gente que... Mas é aquela coisa, né? Toma remédio, leva no psiquiatra e finge que nada tá acontecendo. Mas aí, por eu saber desse meio desse lado mediúnico da minha família, e eu não estar contente com a religião católica, né? Então eu comecei a pesquisar mais. Na verdade, eu queria sair um pouco da caixinha de Bíblia e, sabe? Então eu comecei a pesquisar em 2021 sobre a Umbanda. E aí eu estudei um bocado. E aí eu comecei a frequentar as casas mesmo. Fui numa casa no Brasil, fui aqui. E aí eu me apaixonei. E aí eu tive a coragem mesmo de entregar meu ori, né? Nas mãos do Marcel. E começar a mediunidade livre. Que foi, assim, maravilhoso. E aí eu comecei a acessar partes em mim que eu nem sabia que existiam, como a minha mediunidade. Eu sabia que minha família tinha esse lado, porém eu não sabia que eu também tinha esse lado. Então foi muito incrível. E eu me conheci mais, conheci um lado da minha família, da minha ancestralidade que eu não conhecia. Trabalhei muito a minha feminilidade, o meu lado mulher, o meu lado mãe, o meu lado família. Hoje em dia eu sou uma pessoa muito mais cabeça. Minha ansiedade melhorou, assim, 70%, que hoje em dia eu consigo trabalhar minha ansiedade, consigo trabalhar bem melhor minha cabeça. Na verdade, eu só vim ter a liberdade mesmo depois da mediunidade livre, porque a gente se prende muito a nós mesmos também, né? Porque a gente acaba tendo um preconceito com tudo. Então, depois de começar, minha cabeça abriu muito. Principalmente nessa parte que é tão difícil da gente deixar os preconceitos da igreja, né? Questão de demônios, essa comparação que existe, porque por mais que a gente estude a Umbanda e por mais que a gente coloque o pé aqui dentro e a gente crie a coragem de começar a fazer as coisas, é muito difícil a gente desgrudar e separar esses lados, porque tá muito enraizado na gente. E olha agora a Glenda, uma médium da casa já faz algum tempo, e olha a transformação que esse método fez na vida dela. A minha história com a minha mediunidade é um pouquinho complicada, porque há uns 4 anos atrás eu tive uma crise depressiva muito. Passei por uma fase muito difícil da minha vida, término de relacionamento, e foi um gatilho para a minha crise depressiva, no qual eu fui encaminhada ao CAPS no Brasil. Nisso que eu fui encaminhada ao CAPS, eu conversando com a psiquiatra, eu contei para ela que eu estava vendo algumas coisas, ouvindo algumas coisas, e eu fiquei com essa suspeita de esquizofrenia, né? Eles falaram assim: ah, vamos investigar essa esquizofrenia sua. Eu fiquei assim: ai, que lindo, agora, além de depressiva, esquizofrênica. Mas aí eu descobri que, depois de um tempo, eu descobri que não era. Conversando com a minha mãe sempre dizia: ai, sua avó é louca, ela incorpora a pombagira dentro de casa. E eu falava: meu Deus, pombagira dentro de casa, que horror. Eu nem sabia o que era uma pombagira. Aí, depois de muito tempo, eu vim para os Estados Unidos e de férias eu fui para o Brasil e visitei uma casa de Umbanda no Brasil, um terreiro no Brasil. Eu senti uma conexão muito forte com o terreiro, mas vi que aquele terreiro não era meu lugar. O que eles estavam, o jeito que era vivido aquilo não era para mim. Até um dia quando eu voltei para os Estados Unidos, eu tinha 2 amigas que falaram: ah, eu vou frequentar um terreiro, você quer ir conhecer? Falei: ah, eu quero. Foi quando eu fui a primeira vez no terreiro na casa de Zé, que ainda era lá em Seymour. Quando eu fui visitar a casa de Zé em Seymour, eu senti, foi assim, surreal. Foi uma gira de esquerda que eu fui, e eu acabei entrando para casa. E desde então, nossa, a mediunidade livre para mim é extraordinária. E por coincidência, eu acabei descobrindo que a pombagira que eu carrego é a pombagira de herança. E é a pombagira que a minha avó terrivelmente incorporava na casa dela, que é a Maria Padilha das Almas. E quando eu contei isso pra minha mãe, perguntei pra ela quem que era a pombagira da minha avó. E ela falou: ah, não lembro o nome, fala uns nomes aí. Daí eu fui falando: ah, Maria Mulambo, não. Ah, Maria Farrapo, não. Maria Padilha, era essa. Aí eu falei: putz, caraca. E minha mãe canta pontos de Umbanda, assim, ela nem sabia que são pontos de Umbanda. Tudo mudou. Eu consigo ser eu mesma, ser livre, não ter pressa
apesar da gente sempre querer saber quem que anda com a gente, quem são os nossos guias, quem são os nossos mestres, mentores, a gente consegue, no nosso tempo, se desenvolver, sendo de uma forma totalmente livre, e você consegue se conhecer melhor, você consegue... Não tem outra palavra melhor do que dizer, você consegue ser você. E no seu tempo você consegue abrir seus horizontes e trabalhar tudo que você precisa trabalhar internamente e externamente dentro de você. E agora vocês vão ficar abismados com a Williane, a nossa chumirinha aqui do terreiro, que é nova nessa jornada mediúnica dela, e ela tá passando uma transformação muito grande. E eu fiz questão de colocar ela aqui para conversar com vocês. Assiste aí. Na verdade, eu nunca tive contato com a Umbanda. A primeira vez que eu vim ter contato com a Umbanda foi aqui nos Estados Unidos, e a primeira casa que eu frequentei foi a casa de Zé. Eu nasci em um berço totalmente evangélico. Mãe, pai, por parte de mãe, por parte de pai, sempre foram extremamente evangélicos. Então eu cresci dentro da igreja. Sempre tive uma visão ruim da Umbanda e de qualquer religião de matriz africana, que eu acho que é completamente normal. Eu não fazia ideia de que eu tinha algum tipo de mediunidade até começar a mediunidade livre. Eu sinto que muita coisa mudou na minha vida desde que eu comecei a desenvolver, desde que eu comecei a ter mais contato com as minhas entidades. Me sinto livre de uma forma que eu consigo expressar, de uma forma que eu não me sinto regrada a fazer as coisas. Eu faço as coisas no meu tempo, na hora que eu quero, sem me sentir culpada por fazer ou não uma coisa. Eu não me imponho de, nossa, eu preciso fazer determinada coisa, senão algo vai acontecer comigo. Nunca aconteceu, nunca ocorreu, nunca passou isso pela minha cabeça, porque eu sinto e eu tenho um contato com as minhas entidades muito bom, muito especial, e de uma forma muito simples, nada demais, nada muito uau, e de uma forma que eu me sinta confortável a fazer. Eu me sinto livre no meu universo, da minha forma, cultuando as minhas entidades, da forma que eu me sinto confortável, não sinto pressão nenhuma nisso, não me sinto julgada da forma que eu uso para cultuar elas de forma alguma. Eu incorporei há pouco tempo, né? Tá sendo algo novo para mim, uma experiência nova, e que eu tô gostando muito, eu tô amando muito. E agora, para terminar os depoimentos desse primeiro dia com chave de ouro, vou colocar o Arla para falar com vocês aqui. Ela não sentia absolutamente nada no começo da sua trajetória aqui no terreiro, mas ela é uma pessoa muito estudiosa, muito mesmo. E ela usava muito a razão na jornada até espiritual da vida dela. E quando ela começou a praticar esse nosso método, ela continuou com a sua grandiosidade racional, que ela tem mesmo, mas trouxe toda essa parte empírica, toda essa vivência espiritual dentro da essência dela. Bom, ela vai explicar melhor que eu, né? Assiste aí. Antes de conhecer a mediunidade livre, eu frequentava já o espiritismo, o kardecismo, inclusive até cheguei a estudar desenvolvimento mediúnico, só que eu nunca sentia nada, assim, eu nunca senti nenhum tipo de mediunidade, sequer uma sensibilidade mediúnica, eu nunca tive. Então eu acreditava que o meu contato com a espiritualidade, com o sagrado, era sempre a via intelectual, sempre a via da filosofia, da aplicação daquele ensino na vida, mas já nesse ponto, nesse campo de sentir, de incorporar, isso daí eu já tinha desistido, já para mim não tinha o que fazer, não tinha como desenvolver. E aí eu chego na casa do Zé Pilintra, conheço o Mediunidade Livre, e aí dentro do Mediunidade Livre, fazendo os exercícios, tudo que é proposto, eu começo a perceber que não, que eu tenho sim uma mediunidade, que muito pelo contrário, estava bloqueada por questões emocionais. Porque aí ao longo do método, eu fui desenvolvendo essas questões emocionais, fazendo um processo de
de olhar para dentro e como que eu vou elaborando isso. E aí fazer isso foi o que desbloqueou a minha mediunidade. Olha só para vocês terem noção. Hoje hoje eu conheço os meus 2 Exus, eu trabalho com o Exu do Lodo, eu conheço minha preta velha, eu conheço meu preto velho, eu já consigo sentir mesmo, então, se eu tô perto de uma pessoa e ela não tá muito bem, eu consigo sentir a energia, dá arrepio, eu consigo eu era extremamente bloqueada para esse tipo de fenômeno, extremamente bloqueada. E olha que eu venho de uma família que já tinha contato com a Umbanda, só que para mim aquilo era tudo falsidade, era tudo mentira, era tudo fingimento. E aí quando eu venho conhecer a casa, e aí começo a estudar o Mediunidade Livre, aí eu: "Uau!", minha cabeça abriu. Hoje eu consigo enxergar a espiritualidade de outra forma. Eu me sinto completamente livre. Eu percebo que o meu universo pessoal é respeitado. Eu percebo que o meu processo mediúnico é respeitado. Nada é feito com pressa, tudo é no meu tempo, tudo é do jeito que eu assimilo. E não existe regra, dogma. Deixa a coisa acontecer, aprende, ganha fundamento e deixa acontecer. Isso é o que eu mais aprendi na Mediunidade Livre. E antes de eu contar minha história para vocês, vamos deixar de forma bem direta e clara para quem é essa jornada, que já é para você se reconhecer ali no mapa e falar: "Pô, essa jornada é para mim", tá bom? Essa jornada é para você que quer desenvolver a tua mediunidade, mas não sabe por onde começar. Essa jornada é para você também, que já recebeu um sinal, que já recebeu aquela chavinha da missão, mas se encontra perdido em meio de tantas informações, não sabe dar o primeiro passo. Essa jornada também é para você, que sente que a tua mediunidade está travada. Mesmo frequentando um terreiro, você sente que falta algo a mais. Essa jornada também é para você. E essa jornada, com certeza, é para você, que quer viver a tua mediunidade de forma livre, sem amarras, com confiança e com um desempenho que te dá orgulho no teu coração, na tua alma, na tua mente. E antes que você pense que essa jornada, que esse método não é para você, você pode pensar que esse método, por exemplo, é complexo, que esse método é chato, que esse método vai exigir muito dinheiro da sua parte. Antes que você ouça aquela vozinha chata que diz para você: "Isso não é para você", ou então: "Eu não vou ficar perdendo tempo aqui, prestando atenção em mais um curso, em mais uma jornada", entende? Antes que aconteça tudo isso na tua mente agora, me ouça com atenção. Eu tenho um pedido para fazer com você. Fica comigo até o final dessa aula e até o fim dessa jornada. E você vai ver a diferença que esses 3 dias vai fazer na sua vida. Você vai ver o quanto de insights e ferramentas você vai ter para te libertar de um monte de dogma e tabu que você guarda dentro de você, de forma, clara, ou seja, falando para as pessoas, ou dentro mesmo, que você não tem, às vezes, coragem nem de expressar o que você sente, porque você acha que isso é besteira. E isso é o cerne da questão no desenvolver a mediunidade de forma saudável ou não. Então fica aqui comigo até o final e você vai ver a diferença que essa jornada vai fazer na tua vida. Ó, então vamos fazer o seguinte: esvazia a tua mente, não entre com um espírito de pré-julgamento para nada. Às vezes eu vou falar alguma coisa que pode te deixar meio dolorido aí, mas é essa uma questão que você tem que prestar atenção, porque talvez você se enquadre em alguma coisa. Então relaxa, pega uma comidinha, pega um snack, senta num lugar confortável comigo aqui. Vamos fazer essa jornada o mais agradável possível, uma conversa entre eu e você e eu também, porque nós vamos conversar. Você pode ter certeza que eu vou, eh, te responder em todas as suas questões durante essa jornada. Então, fica aqui comigo, relaxa, encontre a sua forma de aprendizado.
Então como é que você gosta de aprender? Escrevendo? Só ouvindo? Assistindo? Em pé? Eu, por exemplo, vou dar um exemplo, eu como é que eu gosto de aprender as coisas. Se eu estou numa reunião de pauta, vamos dizer, né, eu gosto de levantar, eu não consigo ficar parado. É a minha forma de prestar atenção, porque às vezes eu fico hiperativo. Então se essa for a sua forma, não fica aí sentadão, me olhando e prestando atenção, que vai te dar sono, pode cansar. Então, encontra a tua forma para tornar esses 3 dias 3 dias especiais. Estamos no começo do ano ainda. Então, vamos trazer isso de uma forma muito saudável e prazerosa, fechou? Combinado? Fica comigo aqui até o final dessa aula e até o final dessa jornada. E depois você mesmo vai dizer se foi bom para você ou não. Então, agora que você já sabe para quem essa jornada foi feita, como você vai ficar comigo aqui esses 3 dias, eu vou te contar como eu criei esse método que transformou totalmente a minha jornada mediúnica e vai transformar a sua também. Vamos que vamos? Olha, gente, eu vou contar a minha história de uma forma muito tranquila e eu peço que vocês usem a sua imaginação junto comigo, tá bom? Porque a minha memória infantil ela é boa, mas não vai ser aquela história maçante, eu prometo. Então fica aqui comigo, mas presta atenção nos pormenores que você vai entender o porquê que eu tive que criar essa jornada na minha vida. Fechou? Eu, como muitos umbandistas, não é diferente de muitos umbandistas, eu cresci numa família umbandista. Na verdade, no começo não, meus pais não eram bandistas, mas eu morava numa casa muito mal assombrada no bairro do Bom Retiro, em São Paulo. E lá houveram muitos fenômenos físicos, fenômenos de vozes, fenômenos poltergeists e etc, que fizeram com que meus pais procurassem ajuda espiritual, porque realmente estava ficando insuportável. Eu era uma criança de 4, 5 anos, então, mas minha memória é muito boa e um dia, se vocês quiserem, eu posso contar algumas histórias do que eu passei nessa casa. Enfim, meu tio era um bandista, meu pai conversou com meu tio sobre o que estava acontecendo lá na casa. O meu tio foi lá e auxiliou com o baiano dele, com a entidade dele. Ele foi lá na nossa casa, chamou o baiano na nossa casa, e aí vocês já sabem como a Umbanda funciona, né? Um guia puxa o outro. E meu pai e minha mãe eram médios. O que vocês acham que aconteceu? De repente, quando eu me dei por conta, meu pai estava incorporado, minha mãe estava incorporada e começaram a trabalhar dentro da Umbanda. E natural que foram lá conhecer o terreiro de seu Zé Pilintra e Caboclo Pena Verde, no bairro de Peruche, em São Paulo, que é onde o meu tio trabalhava. E eu ia junto, porque meus pais trabalhavam, a gente era de uma família bem simples e não tinha com quem eu ficar, então eu acabava indo para o terreiro. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foram os anos dourados da minha vida, porque a minha memória é muito boa e eu lembro cada detalhe desse terreiro. É um terreiro muito simples, que ajudava pessoas muito carentes mesmo, sabe? E que me remete a sempre boas memórias. Seu Zé um dia, seu Zé era o de frente lá, né? Ele olhou para mim, isso eu lembro perfeitamente, ele falou: "Você um dia vai trabalhar comigo". Isso ficou dentro da minha cabeça e vocês vão entender o porquê. Enfim, passaram-se algum tempo ali naquele terreiro, alguns anos na verdade, meu pai se separou da minha mãe, de uma forma bem assim traumática para minha mãe, e natural que minha mãe, de repente vendo eu e nessa ocasião minha irmã com 6 meses de idade, ela viu que de uma hora para outra ela teria que cuidar de nós 2. Eu tinha 6 anos, minha irmã 6 meses, certo? Sozinha. Então ela começou a trabalhar muito, né, para trazer o nosso sustento, e minha mãe foi uma vitoriosa nesse aspecto, sabe, ela trouxe tudo de bom e de melhor para minha família graças ao Olorum, né. Se não fosse ela, eu não estaria talvez aqui falando com vocês hoje. Mas ela acabou saindo da Umbanda, ela se afastou da Umbanda, porque aconteceram algumas coisas ali relacionadas ao meu pai, que fez com que ela se decepcionasse, erroneamente, mas na cabeça dela estava tudo certo, ela fez para nos proteger com a Umbanda e não com aquele fato, entende o que eu falo? Isso às vezes acontece com a gente, não é? Quantas pessoas não entram para o terreiro, acontece alguma coisa ruim dentro de um terreiro, e aí a pessoa se decepciona com a Umbanda, né, isso nós vamos conversar muito também. Enfim,
Minha mãe se afastou, teve que trabalhar, eu estudei, minha irmã foi crescendo e a Umbanda ficou dentro de mim, porque eu só tinha boas memórias naquele terreiro, né, eu vivenciei muitas coisas boas ali. O seu Zé ele me deixava muito solto, eu era uma criança muito arteira, sabe. Enfim, mas, mesmo assim ele me deixava muito livre, então por isso eu carreguei a Umbanda dentro de mim. Eu sou de 78, sabe, então na minha época não tinha, Spotify, né, então tinha o Walkman. Ai, ai. Mas eram os bons momentos, eu sinto falta da fita cassete, enfim. Aí eu achei uma casa de umbanda do lado da minha casa, nós mudamos do Bom Retiro pra Casa Verde. Do lado do prédio onde eu morava tinha uma casinha de umbanda, sabe essas casas que vendem artigos religiosos. E lá vendia umas fitas, cassete. E primeira fita que eu comprei com a minha mesada foi uma fita de caboclo, era uma gira de caboclo. Ah, mas aquela fita gastou, né, porque eu fui ouvindo para o colégio, voltava do colégio ouvindo, eu ouvia brincando, eu sempre ouvi aquela fita lá, eu ouvia até ela acabar, até ela se destruir, né, de tanto que a umbanda ficou dentro de mim. O tempo foi passando, eu fui crescendo, e esse chamado começou a ficar tão forte dentro de mim, a ponto de quando eu fiz 16 anos, mais ou menos, eu não sei exatamente se era 15 ou 16 para falar bem a verdade para vocês, eu falei pra minha mãe: "Eu vou voltar pra Umbanda". Ah, adolescente, né, rebeldão, dono da verdade, né, sabe aqueles adolescentes bem rebelde? Era eu. Minha mãe: "Você não vai voltar para o terreiro de Umbanda, que a Umbanda só trouxe dor pra" bom, enfim. Falei: "Eu vou, eu vou". Aí sabe como é que é mãe, né, prefiro ir junto do que deixar meu filho se estrepar sozinho, né. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Aí minha mãe acabou indo. E ela procurou um terreiro junto comigo, que era um terreiro que era, eh, dos dos males o menor, vamos dizer assim, que era um terreiro sensacional, um terreiro só de preto velho, terreiro antigo, quem comandava era a vovó Maria Conga. Era um chão de areia do mar, um cruzeiro madeiro, assim, bem simples, sabe, que ficava bem perto do altar, todos os médios acendiam vela para as almas santas e benditas, bem, enfim, terreiro bem tradicionalzão, sabe. E foi lá que começou a minha jornada. Né, mas também começou minha jornada de uma forma meio traumática, porque lá as coisas são demais, né. Lá eles aceitavam preto velho, caboclo, baiano, boiadeiro, tinha a gira de esquerda, a única entidade que eles não aceitavam adivinha qual era? Zé Pilintra, né. Óbvio, tinha que ser comigo isso daí, né. Então o desenvolvimento mediúnico, num terreiro antigo, né, então o desenvolvimento mediúnico, né, num terreiro antigo, era na porrada, não tinha dia de desenvolvimento mediúnico, então, estava eu ali no desenvolvimento mediúnico, em pé, gira correndo solta, de preto velho 99%, e eu: "Caramba", né, eu comecei a sentir umas vibrações, e a gente consegue sabe quando você tá naquele estado de assim, tipo: "Ixi, que minha mão tá mexendo, fica quieto, que tá acontecendo comigo? Tô zonzo, vou cair de boca no chão, vou cair de bunda", e comecei a né, aquela coisa assim, sabe. De repente ali passou um tempo, tá, eu tô sendo bem tranquilo com vocês aqui, passou um tempo, aí de repente, bum, incorporei. Aí eu incorporei, eu falei: "Ué, mas eu não tô curvado, né?" Aí a mensagem foi: "Salve filho". Eu falei: "Eita, meu nome é Zé Pilintra, e eu sei que eu não sou bem-vindo nesse terreiro". E eu dentro falei: "Ah, lascou total, né". Tipo, porra, seu Zé, né. Enfim, eu vim, mas eu vou, porque eu não sou bem-vindo, mas saiba que nós vamos trabalhar muito juntos. Então quem vai vir no meu lugar agora é o preto velho, chamado Pai José. Não era o Zé Pilintra, tá bom? Tem gente que acha que é o seu Zé que veio na forma de Zé Pilintra, não era. Por coincidência, foi o Pai José também. Pai José das Pedreiras. É o meu preto velho. Que eu amo de paixão, por sinal. Aí ele veio. Pai José veio. Aí eu falei, nossa, na minha cabeça, né? Nossa, agora eu vou fazer a caridade. Agora veio o Pai José, né? Vou dar passe, vou riscar o ponto. Ah, minhas guias, né? Nossa, já tava até imaginando as guias que eu ia usar já, sabe? Incorporei seu Zé, o Pai José, me botaram sentado no banquinho e lá eu fiquei, ó.
3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 ano, eu incorporava o Pai José, eu sentava no banquinho e ele ficava me vibrando. Era esse o desenvolvimento mediúnico que começou a me deixar desesperado, porque eu não tinha nenhuma informação, não é igual hoje, que eu podia dar um Google. Era ali, ó, na vivência. E aí o Pai José vinha e ia embora, vinha e ia embora, isso no começo. Daqui a pouco ele vinha, e aí ele começou a ficar. Aí minhas costas começavam a doer, minha perna começava a formigar, porque o meu transe ainda não estava encaixado, sabe. Isso tudo nós vamos conversar na jornada, tá gente, relaxa. E aí, chegou um ponto que eu já tinha o quê? Uns 17, 18, eu falei: "Não sou médium, não sou médium, eu nunca vou dar atendimento, eu vou ficar lá com o Pai José o resto da minha vida no banquinho e nunca vai acontecer nada. Então quer saber? Eu amo a Umbanda, vou lá, mas agora eu vou relaxado, eu não vou nem esperar mais nada". Foi só eu tirar a expectativa da minha mente, veio o Pai José, sentou no banquinho, falou para uma cambone que estava ali meia solta, falou: "Salve fia". E eu: "Oxe, salve fia? Nunca abriu a boca? Salve fia? Eu vou riscar um ponto pra vovó confirmar". Eu falei: "Ué, depois de 1 ano e tralalá, quando eu não quero mais nada, quando eu não tô esperando mais nada", estava revoltadíssimo, sabe. Aí soltou a pema na minha mão, um pedaço de madeira, porque era areia, né, pedaço de madeira, riscou o ponto, a cambone levou pra vovó confirmar. "É, tá confirmado", ela deu até uma risadinha, ela falou: demorou", sabe assim. Enfim, o que que era ali? A minha expectativa me bloqueando, né, enfim. Aí, o Pai José riscou ponto, ganhou um ponteiro, que naquela época riscava o ponto e firmava com ponteiro, se o ponteiro caísse não estava firme. Isso nunca caiu, meu maior medo era o ponteiro espirrar. Nossa senhora, eu fechava o olho assim, o Pai José viu: "Ai, agora é a hora do ponteiro", pá! Eu só olhava, estava lá, ponteiro sempre fincando na madeira, né. Aí começou o trabalho mesmo espiritual, fora da brincadeira agora, começou o trabalho espiritual. Aí eu comecei a dar os atendimentos, comecei a ver uma outra forma de insegurança, que é assim, ó, é muito sério você dar uma consulta no começo, né. Por mais que o guia esteja confirmado, e você ainda não está totalmente num transe onde você quase alcança uma inconsciência, né, é sério, e começou a me preocupar, e o Pai José começou a me dar a mão, né, e se eu não confiasse naquele momento no Pai José, talvez eu ia demorar mais ainda na minha jornada de mediunidade, né. Mas enfim, qual que era a minha dor lá naquele terreiro? Eu não podia nunca chamar seu Zé Pilintra. Eu sentia seu Zé Pilintra, eu amo seu Zé Pilintra, eu ouvia ponto de Zé Pilintra em casa mesmo que escondido, da minha mãe até, né, e lá eu só trabalhava com baiano, caboclo, né, começou a vir os guias lá, mas eu amava seu Zé e não podia, isso me deixava muito triste, com uma sensação, assim, de incapacidade, sabe, de colocar esse amor pra fora, eu tinha que disfarçar, e isso me deixava bem triste. Bom, passou o tempo, e aí minha mãe voltou a trabalhar, o terreiro, a vovó era a dona Conceição, na verdade, que era a mãe da casa, começou a ficar velhinha e o terreiro começou a recolher aos pouquinhos, tal, tal, tal. Aí o terreiro ficou muito longe da nossa casa, atrás da casa dela, num quintalzinho, nós fomos lá de vez em quando, mas era muito longe, não dava tempo mesmo, a gente não tinha nem muito dinheiro para se locomover até onde era, porque era muito longe. E aí passou-se os anos de novo, e eu, sempre agora com a minha velhinha firmada, com umas firmezas que eu aprendi lá no terreiro, eh, tendo contato com o seu Zé de uma forma muito empírica, né, eu e seu Zé e eu, do meu jeito, porque lembrem que eu não tinha nenhuma referência, e que eu, pelo amor que eu tinha a seu Zé, eu paquerava o seu Zé e seu Zé vinha sempre que eu chamava, né, e me passava algumas coisinhas, uma velhinha, seja uma velhinha, pra sua mãe trabalha muito, ela precisa de força, ela precisa de vitalidade. A minha mãe trabalhava 10, 12 horas por dia, sabe. Enfim, chegou uma hora que minha mãe não aguentou, né, de tanto ela trabalhar, ela realmente começou a ficar doente mesmo, né, doente a ponto de ter que parar de trabalhar. Foi uma fase bem difícil na nossa vida, mas nenhum momento eu liguei a Umbanda ou à espiritualidade, né. Foi algo que minha mãe teve que se sacrificar mesmo,
Mas também que depois eu vi que há males que vêm para o bem, porque abriram campos na nossa vida depois, que talvez isso não aconteceria se não fosse essa parte da minha mãe. Aí, falei com meu tio tinha um aras em Pirassununga, no interior de Pirassununga. E aí eu falei: "Ô tio, o senhor tá precisando de um gerente", ele comentou comigo, sabe, e eu lembrei, "O senhor tá precisando de um gerente, o senhor não quer me colocar como gerente? Minha mãe tá doente", expliquei a situação, né. Aí meu tio falou: "Ah, tá bom, aí um caseiro vai te ensinando, é bom que você já é da família, que eu confio em você, e você fica ali gerenciando o aras e sua mãe descansa". E aí eu comecei a ganhar um bom dinheiro ali para gerenciar o aras, e ficamos bem, né, ali em Pirassununga. Uma casinha, imagina assim, ó, uma casinha boa, de bom tamanho, no meio do matagal. Era no interior de Pirassununga. Então saímos do centro de São Paulo para uma casinha no meio do nada. Eu achei sensacional. Por 1 mês, 2 meses, 3 meses. Aí depois eu comecei a sentir aquela: "Meu Deus do céu, cadê o cheiro da fumaça? Cadê a poluição? Cadê os barzinhos?" Às vezes que eu tomava uma cerveja, não tinha, né. Pirassununga é muito pequenininha. Eu não sei como é hoje, né. Enfim, foi o momento que seu Zé achou para se aproximar de mim de uma vez por todas. E chegou um tempo que eu trabalhava, né, espiritualmente ali para ajudar minha mãe e tal, que seu Zé veio. Quando ele veio, ele falou: "Filho, sou eu mesmo, nós vamos trabalhar junto e nós vamos abrir um trabalho aqui". Eu falei: "Nossa senhora, seu Zé, sério mesmo?". Aí ele falou: "Sério, você confia em mim?". Eu falei: "Lógico que eu confio, sempre confiei, né, o senhor sempre me deu provas, né, de que eu posso confiar no senhor mesmo". Falei: "Então tá bom, tá vendo aquele espaço ali que tá abandonado? Que era uma veterinária, perto de uns coxos de cavalo tinha uma veterinária abandonada assim, sabe. Pede para o seu tio que ele vai ceder, pra gente abrir o nosso primeiro espaço". E aí, fizemos uma reforminha lá bem simples, e tudo seu Zé mandando, né, seu Zé me instruindo. Lembra que até então eu não tinha nenhum conhecimento externo, tá bom. O conhecimento era tudo das entidades. E seu Zé começou a me instruir. Seu Zé começou a: "Faz isso, faz aquilo, monta o altar desse jeito, põe esse orixá, pinta dessa cor, o ponto é esse, o ponto é aquele", e começou a desenvolver um trabalho ali, que acabou ficando conhecido no interior de Pirassununga, né. Não tinha nem nome o terreiro ainda, tá gente, era bem simples mesmo. Mas que todos os caseiros da região, que lá era um lugar de muita plantação de cana, né, que lá tem a 51, né, e tinha muito aras, então o pessoal de lá começou, né, boca a boca, sabe como é que é, né. E começamos a desenvolver o trabalho. Até que eu comecei a ficar mais imerso dentro desse universo da Umbanda, fui passeando com minha mãe, que já estava bem melhor, com o tratamento que o seu Zé estava fazendo nela, tal. Fomos pra Pirassununga e vimos uma casa de umbanda. Oxe, uma casa de umbanda, que legal. Então, entrei lá pra conhecer, olhei para o lado assim, tinha um jornal de umbanda sagrado. Falei: "Nossa, jornal de umbanda?". Falei: "Ué, gente, pra que". Sabia nem que tinha jornal, sabia que tinha alguns livros, tudo, mas, nunca me interessei até então, porque seu Zé estava muito conectado em, né, em me passar as instruções dele, né. Quando eu peguei o jornal, o seu Zé falou: "Essa é a nossa segunda etapa, filho, vai atrás desse menino", que era o Alexandre Comino, que era o que geria, né, o jornal, né, ele gerenciava tudo ali. Aí eu falei: "Nossa, Zé, mas o senhor sabe que é em São Paulo, né? São Paulo é longe pra Pirassununga". Ele falou: "Filho, faz parte da missão, você vai ter que ir". Beleza. Aí comecei a ir de Pirassununga pra São Paulo, conheci o Alexandre Comino, comecei a fazer alguns cursos em São Paulo, 2 vezes por semana e voltava. E aí meu tio teve que vender o aras, e nós tivemos que voltar para São Paulo. Então o seu Zé já sabia de tudo isso, né, ele só não falou, mas ele já sabia de tudo isso. Talvez para não causar ansiedade na gente, alguma coisa assim. Voltando para São Paulo, eu já tinha contato com o Alexandre Comino, e eu comecei a trabalhar no terreiro dele. Mas comecei do zero, né, eu quis começar, desde o desenvolvimento mediúnico, porque é umbanda sagrada, era um sistema, era uma vertente, né. E aí eu comecei a estudar não só a Umbanda Sagrada, como todas as vertentes de Umbanda. Eu devorei todos os livros de Umbanda que eu encontrava pela frente, porque aí sim eu queria conhecer a Umbanda. O Alexandre me despertou isso, essa necessidade do conhecimento sobre a religião. E aí comecei a trabalhar lá, comecei a ajudar ele muitas coisas, inclusive na distribuição do jornal para São Paulo inteira. E chegou num ponto onde eu fiquei
pai pequeno, lá do Pena Branca, que era na Saúde, na rua Paracatu, por 8 anos. Então, fui pai pequeno, ajudei a fazer curso de desenvolvimento mediúnico, magia divina, outros cursos que tinham lá também eu auxiliei. E eu comecei a ver, né, que as dúvidas que os médiuns tinha, porque eram muitos médiuns, sabe, meio que não eram respondidas completamente, porque eles, querendo ou não, ficavam dentro de um sistema. Era um sistema maravilhoso? Lógico que era, porque eu me encontrei lá também. Mas mesmo assim tinha algo a mais que eu não sabia ainda, que eu não entendi o que acontecia, porque os médiuns eles traziam sempre as mesmas dores, as mesmas condições, umas repetições, comportamentais e mentais, que já deveriam ter sido sanadas com o trabalho espiritual, sendo que, a vertente de Umbanda Sagrada ela já é bem livre também, mas faltava alguma coisa. Isso já tinha ficado dentro de mim, mas eu deixei passar. Chegou alguns anos, o seu Zé falou: "Agora, meu filho", né, seu Zé só vê nessas horas, né. "Agora, meu filho", eu já me arrepio quando ele fala isso. "Agora é a terceira etapa, meu filho, você vai sair do Pena Branca e nós vamos voltar para o nosso trabalho em São Paulo". E foi quando eu abri o templo de Umbanda Mãe Divina, bebendo dessa sabedoria do seu Zé, que ele sempre falou para mim, né, "Meu filho, preserve sempre a liberdade das pessoas". E eu nunca tinha entendido isso com tanta profundidade. Abri o templo de Umbanda Mãe Divina, e aí muita gente também, e eu comecei a ver as mesmas limitações, as mesmas coisas. E chegou num ponto que eu estava numa gira, que eu lembro perfeitamente. Eu estava numa gira olhando, e aí uma senhorinha que frequentava há anos lá, as mesmas dores, as mesmas dúvidas, as mesmas. Naquele momento eu travei. Eu falei: "Não, não, não, não. Tem alguma coisa errada, né, comigo, porque se eu tô na frente do trabalho, a culpa não é de ninguém, é minha. Tem alguma coisa de errada comigo. Não tá certo. Esse carrossel não tá girando do jeito que eu gostaria, com liberdade", sabe. E aí, eh, isso me frustrou muito, sabe, porque eu via médiuns ali que estavam incorporando de verdade, mas que não conseguiam, resolver as coisas internas da vida deles, né. Eh Me deu uma sensação que eu estava prendendo os médiuns numa regra, né, e eu estava mesmo, de fato, que levavam eles até certo ponto. E aí, eu fechei o templo de Umbanda Mãe Divina, de um dia para o outro, tá. Eu sei que tem gente até do templo de Umbanda Mãe Divina que não consegue nem olhar pra minha cara ainda, mas se eles entendessem que naquele momento eu fui honesto com a Umbanda, honesto com o que eu faço, porque eu amo o que eu faço, é minha vida o que eu faço, né, eu vivo a Umbanda de uma forma muito intensa, né, mas eu tive que encerrar os trabalhos e recuar. Eu falei: "Eu tenho que ver a Umbanda do lado de fora, eu não vou conseguir ver o que está de errado do lado de dentro", minha vida inteira foi na Umbanda. E aí, a minha esposa tinha uma proposta para vir trabalhar nos Estados Unidos. Eu vim para os Estados Unidos e fiquei afastado da Umbanda por 2 anos. E na minha cabeça, na verdade, eh, na minha cabeça eu não ia mais voltar, né. Mas por dentro, eu ainda comecei a refletir sobre essa questão do porquê eu via tanta coisa, tanta dor, tanto trauma, o não desenvolvimento pleno da essência das pessoas. E aí eu comecei a Foi aí que começou, na verdade, a se formar esse método, a construir aos pouquinhos esse método. Foi na Califórnia, inclusive. Não foi nem na Flórida. Quando eu mudei, foi pra Flórida. A Flórida ficou meio a vida tumultuada, né, mudou de país. Quem já mudou sabe, né. Se você mudou, depois você fala comigo aí, você sabe como é que é. Quando eu fui pra Califórnia, aí eu assentei. Porque aí eu adoro caminhar. Então eu caminhava pelo Canyon, Malibu Canyon, sabe?
E lá foi minha segunda casa, na verdade, assim. Lá eu fiz amizade com os espíritos, lá, nossa senhora, eu ficava lá 1, 2, 3 horas, mesmo muito mais obeso do que eu sou, eu caminhava, né, e a minha forma de meditar é caminhando. E lá começou a esse sistema nascer, de forma natural, de forma bem próxima do que o seu Zé já me ensinava, dessa necessidade de respeitar a essência de cada um, dessa necessidade de entender que cada um é um universo, dessa necessidade que você tem de ser livre. Não importa se você está num terreiro ou numa vertente, você tem a tua essência, você tem o teu universo, você tem a tua forma de enxergar as coisas. E o seu Zé começou a conversar comigo sobre isso, muito, muito, muito mesmo. Sim, seu Zé, ele conversa comigo 24 horas por dia. Ele é amor, seu Zé é amor. Não tem outra palavra para definir ele. Ai, ai. E aí, chegou uma hora que eu estava no cânion também, estava com um amigo meu, ele falou: "Ô Paixão", ele me chamava de Paixão, tá bom. "Ô Paixão, você não vai voltar pra Umbanda não?" Aí quando eu ia falar não, o seu Zé estava na minha frente assim, ó. Ele fez assim, tipo: "Tá na hora". Eu: "Ah, meu pai amado". Aí eu falei pra ele: "Não sei, não sei, não sei se eu vou voltar, me deixa pensar". E aí o seu Zé falou: "As coisas vão acontecer, filho. Agora parece que não, mas os caminhos estão abertos pra você voltar pra Umbanda. Todo mundo te ama, eh, os guias te amam, os orixás te amam e tá na hora do teu retorno". E aí passou-se algum tempo lá da Califórnia, os umbandistas de Connecticut começaram a me contatar. Então: "Vem fazer uma mentoria comigo, vem jogar um tarô aqui, vamos fazer uma gira aqui no quintal da minha casa". E seu Zé tudo: "Vamos, vamos, vamos". Eu: "Tá bom, seu Zé". Estava eu pegando avião, vim aqui, passava 1 semana, 2 semanas, voltava. E foi aí que nasceu a casa de Zé Pilintra, dentro desse sistema de mediunidade livre, onde cada um, embora nós trabalhamos em conjunto, né, onde cada um expressa a tua essência. Foi aí que começou a ser consolidado esse método, de uma forma muito profunda, mais de 4 anos atrás já. Então, eh, a quantidade de pessoas que vêm nessa casa, que se transformam e depois voam, é enorme. E eu amo assistir essa transformação, sabe. E foi aí que o seu Zé começou a trazer toda a sua sabedoria, né, de como conduzir um desenvolvimento mediúnico, junto com o que eu já tinha passado em outras culturas até também, de magia, a parte mais de ocultista, outras culturas afro-caribenhas, inclusive, e eu comecei a beber tudo isso de uma forma muito tranquila, para trazer muita coisa fluida para o desenvolvimento de cada um que tem aqui. Cada pessoa que tem aqui é uma estrela para mim. Então, cada uma tem que brilhar da tua forma. E foi assim que nasceu Mediunidade Livre. No começo, esse método eu dava apenas presencialmente. Mas aí, como vocês sabem que eu mudei para os Estados Unidos, muitas pessoas no Brasil inteiro começaram a entrar em contato comigo me pedindo ajuda, principalmente nesse sentido, que eu sempre tive mais essa pegada mesmo, né. E aí, eu comecei a pensar nessa possibilidade de transformar esse método online, para ajudar as pessoas no Brasil, para ajudar as pessoas em várias partes do mundo hoje em dia, e eu achei essa via online como uma das ferramentas principais para eu poder chegar a todas as pessoas que vinham até a mim de uma forma rápida e de uma forma precisa, cirúrgica mesmo, por que não dizer. E aí você pode se perguntar, né, por que compartilhar esse método então, Marcel? Porque não há nada que me perturbe mais do que essa dor nos médiuns que buscaram sempre ajuda comigo, sabe. Sempre que eu vi um médium com essas dúvidas, com essas dores, passando por situações traumáticas, às vezes em determinadas situações, em terreiro, às vezes até com a família de outra religião, trazendo uma questão mais assim de dúvida e mais dúvidas e mais dores, e elas traziam tantas dores para mim, que eu não tinha como não criar um sistema dentro dessa missão que eu já tenho na Umbanda por toda a minha vida, né,
pra ajudar o máximo que eu pudesse, né, e eu tô conseguindo. E aí, como vocês viram no finalzinho da minha história, eu me afastei um pouco da Umbanda para exatamente identificar o que estava de errado nessa história. Porque para a gente criar um método, a gente precisa exatamente começar pela base. Então a base ela tem que ser sólida, porque se tiver algo errado na base, qualquer coisa não se constrói por completo. Então eu precisei achar o que estava de errado para fundamentar esse método e ajudar as pessoas da melhor forma possível. Então, começando por essa base, hoje nessa aula eu vou trazer os 6 principais erros que vocês não podem de forma alguma cometer, porque são esses erros que trazem tudo isso que nós conversamos até agora à tona. Trava a tua mediunidade, te traz dúvidas, te traz insegurança, te traz dores, te traz um vazio consciencial, você não consegue uma conexão plena. Então, esses são os erros que vocês não devem cometer e eu peço muito para vocês prestarem atenção. Então, vamos lá para o primeiro erro. E o primeiro erro é você achar que atalho é sempre o mais fácil. Normalmente, nós tendemos a buscar um caminho mais fácil para tudo na vida. E tá tudo bem, né? Só que quando a gente só busca um atalho por ser mais fácil para resolver os nossos problemas, primeiro que a gente começa a ter um déficit de aprendizado mais profundo. O que isso quer dizer? Você quando busca atalho, é impossível você buscar um aprendizado mais profundo. E no campo da mediunidade isso é muito grave, porque se você está desenvolvendo a tua mediunidade e busca algum atalho tipo, qual o nome do meu guia? Vou buscar no Google. Qual é qual é a linhagem do meu guia, o sobrenome, vamos supor, você sabe que é Tranca-Ruas. Ah, mas eu gosto muito da linha do cemitério, então eu acho que é o Tranca-Rua das Almas. E aí você entra no site de pesquisa e fala: Tranca-Rua das Almas, veste a cor tal, a guia dela é tal, e ele faz dessa forma, e ele age dessa forma, e você vai começando a ter informações que às vezes nada tem a ver com o que o guia vai passar para você com o seu trabalho do desenvolvimento mediúnico. Percebe a diferença? Quando um guia na tua jornada transmite quem ele é, você está assimilando essa informação de uma forma profunda. Você vai criar uma conexão com esse guia muito real, que vai te trazer uma real segurança. Ao contrário de quando você busca atalho, porque é uma falsa segurança. Vai parecer que você sabe quem é ele, o que ele faz, mas lá no fundo você sabe que não é isso que está acontecendo. Então você vai ter o quê? Resultados superficiais e insustentáveis na tua jornada. Superficiais porque você vai saber alguma informação que você tirou ali desse atalho, né? No caso aqui, por exemplo, um site de busca, mas não vão ser sustentáveis no decorrer do teu desenvolvimento, porque aí vai começar a ter essa conexão mais profunda com o Exu, no caso aqui, e ele vai começar até a passar informações totalmente diferentes das que você já buscou e tinha como uma pseudo-verdade. E o que acontece dentro da tua cabeça? Uma insegurança, você às vezes não tem essa noção de ter buscado atalho, então você vai falar: "Ah, tá vendo? Então minha mediunidade não é boa mesmo. Eu estou me enganando. Sou eu, não é meu guia. Essas informações que estão vindo agora, sou eu ou é a entidade? Esse nome que o Exu trouxe, sou eu ou é a entidade?" Começa a te causar uma insatisfação pessoal na tua jornada de desenvolvimento mediúnico. Porque a satisfação principal de um médium em desenvolvimento é quando ele começa, através do seu trabalho, da tua disciplina, ter essas informações. Então, já houve, por exemplo, vários casos de médium, que eu acompanhei, pessoalmente inclusive,
que já veio no começo do desenvolvimento mediúnico, aí é lógico que vem acompanhado com aquela empolgação, né, e ele gostava já de um Exu, né, dos pontos de Exu, de determinado Exu. Ele ouvia os pontos, ele cantava os pontos, ele tinha uma afinidade com esse Exu, que talvez seja até um Exu, companheiro dele em outro aspecto, né, mas que quando ele foi desenvolver, era outro Exu. E ele tinha certeza que era aquele Exu que ele gostava antes de se desenvolver mediunicamente falando. Então ele já tinha comprado a imagem, ele já tinha comprado o guia, ele já tinha riscado até o ponto geral do Exu, né, pedia as coisas para ele e é lógico que esse Exu ajudava, né, porque Exu tá ali e ele ajuda mesmo. Mas dentro dele, o que que aconteceu emocionalmente? Ele se sentiu muito triste, ele se sentiu meio que incapaz de seguir dali em diante, porque se ele achava que era um Exu, e ele cultuava aquele Exu, e ele vivia com aquele Exu e com aquele Exu, e quando ele chamou o Exu no desenvolvimento veio outro, ele falou: "Eu tô me enganando, né, eu tô me enganando, tudo aquilo era coisa da minha cabeça", o que também não é verdade. Então, cuidado com os atalhos que você pega, porque, isso vai te trazer realmente dores no decorrer da tua jornada que não valem a pena, não valem a pena. Por exemplo, ó, você faz uma prova de final de ano no colégio, e aí você teve uma preguicinha de estudar para a prova, né, que quem já não fez isso na vida, né. E aí você colou na prova e passou com louvor, nota quase que máxima. Seu pai deu parabéns, sua mãe ficou feliz, você ganhou o presente, todo mundo falou: "Nossa, você arrebentou nessa matéria", mas lá dentro você sabe que você colou. E aí, no decorrer dos anos, se você gostar de trabalhar dentro daquela matéria ali que você passou colando, vamos supor, física, se você quer ser um físico mais pra frente, essa matéria que você colou, embora você tenha passado com louvor, você não vai ter assimilado. E aí isso vai causar para você um dano lá na frente, de conhecimento profundo mesmo, que você não obteve porque você buscou um atalho. Então isso acontece com médiuns, que buscam esse tipo de atalho, trabalham, mas não têm esse conhecimento profundo que o guia poderia passar para eles, se ele tivesse, esperado o momento certo das coisas, entendeu? Então não façam isso. Sempre optem pelo trabalho, tá bom? Atalho nunca. Então agora nós vamos para o segundo erro. E o segundo erro é buscar as coisas de qualquer jeito. Buscar as coisas de qualquer jeito. Essa ânsia por informações, essa ânsia que te faz pesquisar, mas não pesquisar em lugares onde você se sinta seguro, onde é mais fácil. Lembra dos atalhos? Então, quando você busca coisa de qualquer jeito, você vai pela via do atalho. Vocês conhecem um efeito que chama Dunning-Kruger? São 2 pesquisadores, 2 psicólogos, que em 1999 pesquisaram o efeito que causa numa pessoa, psicologicamente falando, quando ela começa a pesquisar coisas aleatórias, rasas, em várias fontes, sem averiguar se é fato, se é opinião, se é histórico, se é fake. Isso faz com que a pessoa que se alimenta desse tipo de informação rasa, eh, se ache muito sábia, quando na verdade ela não é. Isso vai trazer para ela um condicionamento no cérebro que ela vai viciar em respostas rápidas e rasas, e vai se tornar uma pessoa incongruente dentro do caminho que ela se propõe a estudar. Quando a gente fala de mediunidade, isso é gravíssimo. Por quê?
Porque quando você se alimenta de várias informações desconexas, o seu cérebro ele começa a entrar num caos interno e você vai saber determinados assuntos até certo ponto e não vai conseguir aprofundar nada. Percebe a gravidade disso? Porque você pode começar a acreditar em fake, você pode acreditar em achismos, você pode acreditar em opiniões. É diferente você estudar a fundo uma questão do que você estudar uma opinião. Quando você entra na fonte de uma questão, você fica embasado em fatos. Diferentemente quando você busca apenas opiniões ali, o outro fala ali, e você traz nomes especiais ali, você não ancora nada dentro de você. Você vai se tornar um médium que vai acreditar que sabe tudo e que, na verdade, sabe tudo menos da metade. Então, não faça isso, porque isso vai atrasar teu desenvolvimento mediúnico. Isso pode prejudicar até sua função cognitiva mesmo, porque se você começar a estreitar o teu poder de raciocínio, você vai viciar em pequenas informações. E quando você começar a aprofundar algo na tua vida, já viciado nessas pequenas informações, o teu cérebro, entre aspas, vai cansar. Você vai começar a sentir sono, você vai começar a se sentir letárgico, você vai desviar a sua atenção. Você não vai aguentar, assistir um vídeo de mais de 1 minuto. O que não está acontecendo hoje em dia? Né, o porquê que essas plataformas de vídeo de 1 minuto viciam? Porque eles condicionam o teu cérebro, né, a serotonina começa a entrar de vídeo por vídeo, que é a novidade, a novidade, a novidade, a novidade. E você fica viciado nesse ciclo. Então, mediunicamente falando, isso é um veneno, porque o caminho do desenvolvimento mediúnico é teu e da tua coroa mediúnica. É um encontro com seus ancestrais. Isso é muito especial. Demanda tempo. Então, você vai se viciar em buscar qualquer coisa a todo momento. Você vai se sentir perdido, você vai se sentir confuso, você vai se sentir incapaz de ir ao cerne de alguma questão, você vai perder sua autoconfiança, você vai achar que você tem TDAH e não tem, porque tem muita gente que acha que tem TDAH, mas não tem. Ele é condicionado a só ter informações curtas. Qualquer informação maior já desvia a atenção dele, porque o cérebro já não está mais acostumado. Então toma cuidado com isso. Toma cuidado para não se tornar uma pessoa, por exemplo, preconceituosa. Isso acontece muito dentro da Umbanda hoje em dia. Tô falando só de Umbanda, tá? Tô falando entre vertentes. Quando uma pessoa é acostumada a buscar só informações curtas para saber da tua religião, ele vai olhar para outra vertente ali, vai pegar meio texto e já vai julgar. Porque ele não vai entender o porquê que aquela vertente trabalha daquele jeito. Ele vai querer algo sucinto, de 1 minuto para entender uma vertente inteira, e isso é impossível. Você vai trabalhar com o teu caboclo, um rompe-mato. Você vai querer que ele já passe o nome dele, a cor da guia e o ponto. E é só o que você vai querer. Qualquer informação que ele passar a mais, se você estiver viciado nessa condição aqui, você vai achar que é coisa da tua cabeça. Você não vai ter a confiança que a transmissão é feita pelo espírito, porque afinal de contas, tudo que é mais complexo, a tua mente está acostumada a negar. Então não caia jamais nessa armadilha. Vocês estão anotando? Vocês pegaram o caderninho mesmo, igual nós conversamos? Olha que eu vou cobrar. Vou cobrar vocês aí. Comenta aí. Quais são os erros, os 2 erros até agora, ó? Eu quero que vocês anotem, hein. Presta atenção, porque isso é muito importante. Se você não se encontrou ainda nesses erros, tem que ser honesto comigo. Se você não se encontrou nesses erros, pode passar para alguém que tenha se encontrado, ensina essas pessoas, e com certeza elas vão ganhar em qualidade de vida, e
vão começar a trilhar a jornada de outra forma, sobre outra perspectiva, tá bom? E pesquisa sobre esse efeito Dunning-Kruger. É fácil de vocês acharem. Pesquisa. Tem uma teoria toda deles. E você vai ver que quem é condicionado a informações curtas se superestima. E que quem realmente vai a fundo em qualquer coisa se subestima. Porque eles sabem que o peso do conhecimento que cai sobre as costas deles, eles vão precisar desenvolver muito para entender totalmente o que eles estão absorvendo. É incrível isso, não é? Pensa direitinho. Quando você vai ao encontro de uma sabedoria, de um conhecimento profundo, você nunca se superestima. Quando você vai em direção a conhecimentos de curta duração, você se superestima. Você vai achar que você conhece tudo. E na verdade você não conhece nada. Então agora nós vamos para o terceiro erro, que é um erro que acontece com quase todas as pessoas, todos os médiuns que começam a trilhar essa jornada de uma forma profunda, que é a falta de confiança em quem? Em quem? Responda aí mentalmente. Eu tenho certeza que você deve ter falado aí. Em si mesmo. Falta de confiança em si mesmo. Quando a gente fala em atalho, quando a gente fala em buscar informações desconexas, isso causa já de cara uma falta de confiança em si mesmo. Você começa a se apoiar em muletas rápidas. E para largar essas muletas é difícil depois. É difícil você largar as muletas e falar, agora eu vou confiar só no meu guia. É difícil você falar, não, eu vou respirar e vou trilhar o meu caminho conectado à minha espiritualidade, somente à minha espiritualidade. O mestre de Obé um dia me falou, Obé é uma tradição afro-caribenha que eu fui iniciado há muitos anos atrás e que eu carrego na minha alma, no meu coração com muito amor. Ele falou, Marcel, o dia que você estiver pelado dentro de um quarto, tudo escuro, e não tiver nada, você vai ter tudo da mesma forma, porque tudo está dentro de você. Eu demorei para entender isso, mas se você entender o que eu falei agora, por exemplo, fica aí já um pitaquinho para a aula que vem, você vai entender que a falta de confiança em si mesmo é quando você começa a confiar só em agentes externos. É quando você começa a colocar a tua vida, às vezes, na mão, por desespero, de pessoas que vão querer algo em troca de você, normalmente dinheiro. Quando você perde a confiança em si mesmo, você começa a procurar gurus, mentores, pais de santo e mães de santos, e nem sempre eles são bem intencionados. E eles vão começar a usar do teu desespero, da tua falta de confiança, dos seus problemas pessoais, para arrancarem de você o que eles puderem financeiramente falando, por exemplo. Eu conheço pessoas que pediram até empréstimos em banco e perderam milhares e milhares e milhares de reais aqui em dólares para resolver um problema que era só ele ter prestado atenção dentro dele, mudado o curso e ir em frente. Isso é só um exemplo básico do que acontece e por que as pessoas se decepcionam tanto com terreiros de Umbanda. A falta de confiança nasce de um trauma dentro do terreiro. A falta de confiança nasce quando você não tem informações profundas e diretas que respondam aos seus questionamentos. A falta de confiança nasce quando você começa a ouvir 30 pessoas ao mesmo tempo e essas pessoas falam coisas diferentes acerca da tua mediunidade. A falta de confiança nasce quando você se perde da tua essência. Então a boa notícia é, nós estamos aqui na jornada. São 3 dias, nós estamos no primeiro. E esse primeiro é para você refletir mesmo. Aonde você está errando? Você está errando. Aonde você está errando? Qual que é a tua responsabilidade nesse seu processo de dor, de ansiedade, de angústia? Qual é a parte que você não está fazendo nessa conexão? Puxa para você. As coisas vão começar a ficar mais claras. Às vezes você vai se emocionar, às vezes vai doer, às vezes você vai ficar com raiva, às vezes você vai
ficar com raiva de você mesmo. Quantas vezes eu já não perdi a confiança em mim mesmo em algumas situações e eu sofri comigo mesmo, eu me julguei. Eu me achei um perdedor, eu me achei uma porcaria naquele momento, falando bem, sem mimimi com vocês aqui. Quem nunca já não passou por isso? Conta pra mim. Esse daqui é um erro que não é só na mediunidade que você comete. Mas aí você tem que lembrar que para todo erro existe um aprendizado e um acerto. Nesse momento, nessa aula, você tem que lembrar disso. Se esse erro pegou na tua alma e se você lembrou coisas que não fizeram bem para você nesse momento, ótimo. Agradeça esse momento, porque é isso que tem que ser feito para você enfrentar o que deve ser enfrentado para você ter tua liberdade na tua jornada mediúnica. É você pegar as rédeas na tua mão, na tua vida. E mediunicamente falando, olhar para frente e falar: se eu errei, agora eu aprendi e eu vou para frente. Fechou? Então vamos continuar. Quarto erro. Quarto erro, você deve ouvir pra caramba no teu terreiro, você deve ter ouvido pra caramba aí, teu pai ou mãe de santo, em algum momento da tua vida, se você chegou agora não, mas se você já tá no terreiro há algum tempo, se você tá na tua jornada já há algum tempinho, você já deve ter ouvido essa coisa aqui, ó. Firma o quê? A cabeça. E no caso do erro aqui, ó, é exatamente não firmar a cabeça. Mas o que que é essa tal de firmar a cabeça, Marcelo? Eu sempre quis saber e nunca entendi. Minha cabeça já está firmada, ó. Aqui meu pescoço, minha coluna, meu corpo, meus troncos. Olha aqui minha cabeça firmada. O que que é firmar a cabeça? Então, não firmar a cabeça dentro desse erro aqui do método é não centrar as suas energias. É você não conseguir domar essa fera selvagem que é a tua mente. É você não conseguir entender que você deve viver os momentos em que você está no presente. Isso vai te trazer uma condição de inquietação extrema, não só no terreiro, não só no momento da incorporação, mas na tua vida. Quem não firma a cabeça no presente não consegue ter qualidade de vida. Quem não vive para reconhecer as suas próprias energias, a sua essência, vai viver das energias dos outros e da essência dos outros. Vai viver sempre se espelhando. Nunca vai ser quem ele é. Quando você não firma a cabeça, você é dos outros. Você não é de você mesmo. Quando você não firma a cabeça, mediunicamente falando, você fica à mercê do que te falarem. Lembra do atalho? Lembra das informações desconexas? Então, estamos chegando, ó. Lembra? Tudo isso que eu falei ali, ó, nesses 3 erros atrás, se você não firma a cabeça, você faz os 3. Em algum momento, você comete esses 3 erros que eu já falei. Então, a cabeça é tua. E se você não firmar, você só vai ter essa caixa craniana aqui, ó. Você vai ter um certo pensamento raso, com certeza, desconexo. Você vai acreditar em tudo que te falo, sem buscar embasamento para nada. E aí você vai ser um joguete na mão dos aproveitadores, dos mau caráteres, da religião. Isso não tem só na Umbanda, tem em todas as religiões. A gente sabe disso, vou falar claramente aqui. Toda religião tem um mau caráter. Toda religião tem um explorador. Toda religião tem aquele que explora a dor das pessoas. E se você já passou por isso, você sabe o terror que é isso na tua vida. Eu atendo muitas pessoas que passam por esses horrores. Quase toda semana eu atendo uma pessoa dessa. E às vezes destroem vidas mesmo. Não é só me deixou chateado. Se fosse isso, estava ótimo. Às vezes destrói a vida material de uma pessoa. Às vezes destrói a família de uma pessoa.
Às vezes destrói você por dentro inteirinho, a ponto de você não conseguir sentir fé mais por nada, nem por você mesmo. Mas se você tiver a sua cabeça firmada, você vai ver que a história é outra. Mas isso a gente vai conversar só amanhã, mas você vai ver que a história é outra. E eu vou te dar o caminho para isso amanhã. Então, firma a tua cabeça. Porque quem não firma a cabeça, não tem cabeça. Só tem uma caixa craniana. Põe isso na tua cabeça. Fechou? E aí, tá gostando? Tá gostando da aula de hoje? É uma aula reflexiva. É uma aula para você pensar, anotar os erros, para você meditar até amanhã, para você se reconhecer nesses erros. Você tem que ser muito honesto com você mesmo nesse momento. Se você está comigo até agora é porque você quer aprender. Se você está comigo até agora é porque você quer mudar. E eu gosto de gente que quer mudar. Nosso papo é sem mimimi, é direto, é na veia. Então, reflita. Nós estamos indo para o 5º erro. E é um erro grave também. Então, vamos em frente com calma, absorvendo. E se você cometeu um desses erros, ou todos os erros, tá tudo bem. Amanhã você vai ver que tá tudo bem. Fechou? Não precisa se martirizar ou se julgar, mas refletir você vai precisar. Então vamos para o 5º erro, ó. Só nessa parte aqui eu poderia parar aqui, ó. Falta de constância. Essa parte eu poderia já só começar por aqui. Mas tem um complementozinho que é no processo. Falta de confiança no processo. Qual o processo nesse caso aqui? O processo da tua jornada mediunidade, da sua jornada de mediunidade, da sua jornada mediúnica, no teu desenvolvimento pessoal dentro do teu campo espiritual. A falta de constância é o que mais sabota o ser humano. É fato. Você pode ter amor pelo que você faz, você pode ser uma pessoa sonhadora, você pode ser uma pessoa com uma vontade enorme, mas se você não tiver constância, você não tem nada na tua vida. Se você não tiver constância, você não consegue terminar nada. Você pode começar bem, você pode ir para o meio desse projeto muito bem, mas você nunca vai terminar, porque você já vai desviar para outro caminho. Você não vai ter paciência. Você não vai ter profundidade para ter força dentro de você, têmpera. Você sabe o que é têmpera? Sabe quando você usa um processo de esquentar o aço, vamos supor uma espada forjada ali. Então, você esquenta o aço ali, a liga, as moléculas dessa liga começam a ter uma simbiose ali. E aí você só vai endurecer o aço quando você coloca no óleo frio. E aí as moléculas se juntam de uma vez e é aí que o aço fica forte. A constância, ela te traz essa têmpera. Porque nem tudo na tua mediunidade vai ser só prazer, flores e purpurina. Você está aqui comigo até agora porque você sente dúvidas, você sente dores, você sente angústias. Você pode ter passado por algum trauma na religião. Você pode estar desanimado. Você pode estar aqui comigo e falar: eu vou ouvir pela última vez. É agora ou nunca. Eu amo a Umbanda, mas se esse cara não me convencer, eu não quero mais saber de Umbanda. Eu não quero mais saber de guia. A Umbanda só afunda a vida dos outros mesmo. Você pode estar nessa etapa da tua vida. Mas se você entender o que eu estou falando a partir de agora, nesses erros, você vai se reconhecer em muitos deles e você vai fazer a tua jornada, sem depender de mais ninguém. Então a falta de constância é uma maçã podre no meio de um saco de maçãs boas, sabe? Quando você não tem constância na vida, você não consegue realizar nada. Você pode perceber que todo projeto da tua vida, não estou nem falando mais do espiritual, mas é lógico que você vai incluir o espiritual nesse projeto, né? Pelo amor de Deus, inclui o espiritual, tá bom? Mas todos os projetos da tua vida, a maioria dos projetos que não deram certo, você não pagou para ver até o final. Você não foi até o final. É como se você assistisse. Eita! É como se você assistisse esse primeiro dia aqui
e não continuasse os outros 2. Lembra do erro lá de pegar informações rasas? Você pode ficar satisfeito só com esses erros aqui, mas você não vai saber a aula de amanhã, que é quando tem os acertos, o antídoto. Você não vai saber nada da outra aula, da terceira aula, do terceiro dia. Então, como é que você vai saber tudo? A constância está nisso também. A constância está em você doutrinar a tua mente, teu comportamento, o teu espírito, o teu pensamento, para ir até o cerne da questão, para buscar informações que resolvam a tua vida. O que a falta de constância te traz? Um sentimento de incapacidade, um sentimento de impotência. Porque quando você não continua algo numa jornada sua pessoal, automaticamente você está dizendo para você mesmo: você não é capaz de chegar até o fim. Você não consegue chegar até o fim. Você é uma pessoa fraca. Você diz para você mesmo, lá dentro. Isso começa a te causar uma infelicidade tão grande que você vai sobreviver na vida. Você não vai viver. Porque a gente precisa ter projetos. A gente vive de sonhos. Essa que é a verdade. A gente vive de sonhos, de projetos, de metas. Imagina a tua vida sem nenhum sonho, sem nenhum projeto, sem nenhuma meta. Agora, você imagina a tua vida sem nenhum sonho, sem nenhum projeto, sem... Fechou, não tem nada, certo? Agora você imagina o seu sonho, a tua vida, com sonhos, projetos e metas, sem constância. Sem você conseguir chegar ao fim deles. Como é que a tua vida fica? Como é que você fica por dentro? Você fica uma pessoa amarga. Você fica uma pessoa, vamos falar bem, sim, sem tesão mesmo de viver. Chega até o final, caramba. Curte. Você vai ver que muda a tua vida. Constância. Aprenda a ter. Na dor, no amor, é chato, é legal. Constância. Eu tenho que lembrar uma coisa importante para vocês. A constância não se adquire de uma hora para outra, não. É um processo de médio a longo prazo. Você vai vivenciando os seus projetos. No caso da jornada mediúnica, você vai caminhando e você vai achar algumas situações que não vão ser agradáveis para você, que vai demandar disciplina, vai demandar enfrentamento da tua sombra, da tua treva. Você vai começar a se reconhecer do teu lado negativo e você vai ter que construir essa constância para passar por esses obstáculos, para começar a adquirir uma liberdade, porque é importante falar também que liberdade não é libertinagem. Quando a gente fala em liberdade, a gente não está falando em você fazer o que você quiser dentro da religião. O método não faz com que você, agora eu posso acender uma vela preta para Oxalá, tacar pimenta no olho dos outros, porque eu sou livre. Não é isso, não. Libertinagem é uma coisa, a liberdade é outra. Para você alcançar a liberdade, você precisa de muita disciplina, de muita constância, que vai ser construída em etapa com o seu trabalho, com o teu esforço. Existem médiuns de terreiros antigos, tá? Médiuns antigos de terreiro, que se sentem travados, que se sentem incompletos por dentro. Eles podem não falar, mas por dentro. Já teve vários médiuns que confidenciaram isso para mim, por isso que eu estou falando. Que se sentem incompletos porque realmente eles não têm essa noção da constância. Em passar pelas barreiras emocionais que às vezes o desenvolvimento traz. E quais que são essas barreiras emocionais? O enfrentamento de si mesmo, por exemplo. Quando você entra na Umbanda, a primeira coisa que acontece é o enfrentamento de você mesmo. Você coloca para fora tudo que você tem de não tão bom. Mas não é para te julgar, porque na Umbanda não existe julgamento. O que a Umbanda exige é uma autoanálise. E é nesse momento que a gente separa as crianças dos adultos. As crianças, elas vão querer uma zona de conforto. Informações rápidas, atalhos, bajulações. Como você é um médium especial, como a tua coroa é maravilhosa, nossa, teu caboclo é tão lindo, parabéns para você. E os adultos.
que é: "Nossa, o seu trabalho é legal". Pô, obrigado, mas eu sei que eu tenho que melhorar muito ainda. O melhorar muito ainda não é incorporar o teu caboclo maravilhosamente bem, porque teu caboclo já é maravilhoso. O melhorar muito ainda é nível de conexão quando você não tá bem. Quando tá tudo bem, tudo é maravilhoso. E quando você não tá bem? E quando você tem algum problema na tua vida? É aí que a constância bate, percebe? É aí que tudo que você aprende na Umbanda com seus guias, você tem que colocar ativamente falando, mas isso nós vamos conversar mais na outra aula. Senão, ó, eu sou um cara assim que eu vou começar a falar com vocês, eu entro no flow, que eu tô falando com você, sabe? Então eu entro no flow, que por mim eu ficava aqui 10 horas falando com você, já entregaria tudo hoje, entende? Então eu preciso me segurar, porque mais pessoas vão entrar, mais pessoas vão assistir, e aí no segundo dia a gente faz por parte, para dar tempo até de você digerir o que eu quero te passar, né? Eu não sei o que vocês estão achando, mas eu tô achando uma delícia estar aqui com vocês, de verdade. Eu tenho muito prazer de fazer isso que eu tô fazendo, sabe? Então, a constância, vamos falar, vamos voltar. Constância, dá para ser adquirida sim, mas demanda trabalho, disciplina, ordem. E aí você vai conseguir trilhar a tua jornada mediúnica de uma forma retilínea, assim, ó. Mesmo que você dê umas desviadas de vez em quando, que a gente é humano, né? Mas você consegue retomar o prumo ali. Seu Zé, um dos símbolos do seu Zé é o trilho do trem, né? O trilho do trem já mostra simbolicamente também uma constância ali, sabe? O trilho do trem ele é constante, ele não sai, ele vai de uma da origem até o destino. Ele não descarrilha, sabe? Quando ele descarrilha, o que acontece? É o que acontece na nossa vida normalmente quando a gente não tem constância. Fechou? Então agora nós vamos para o sexto erro. 5 erros para a gente pensar. E eu vou confessar para vocês que eu ainda penso nesses erros, tá bom? Não tô aqui, eu sou isento de erros. Eu, quando começo a descarrilar ali, eu já falo onde eu tô errando ali, ó. Dentro desses 6. Aonde eu tô errando. Tem muito mais, tá bom? Mas esses 6 são os básicos, assim, são os primordiais. E aí eu já me encontro ali, tô aqui, ó. Então eu preciso fazer tal coisa. Você vai ter o mapa amanhã, né, mas eu fico esperto também. Então vamos para o sexto erro que é, olha, eu acho que quase ninguém faz isso, né, mas eu coloquei aqui só para ter, né. Acho que você não vai se encaixar nesse erro, você nunca fez isso, não é mesmo? A culpa é de todo mundo. Eu nem vou colocar aqui, eu vou colocar aqui, ó. Menos minha. Vou colocar até uma seta aqui, ó. A culpa é de todo mundo, menos minha, não é mesmo? Então, tô lá no terreiro, tô falei com um guia, tô na minha jornada de desenvolvimento mediúnico, e eu acho que o guia vai fazer tudo por mim a partir daí. E quando acontece alguma coisa, é trabalho negativo, né? É alguém que fez alguma coisa contra mim, é alguém que fez isso porque eu fui enganado, é o outro que me enganou, é o outro que me sabotou, é o outro que fez aquilo, é o outro que me traiu, é sempre o outro. Você nunca erra, não é mesmo? Mas lá no fundo a gente sabe que em algum momento da nossa existência a gente permitiu que as coisas acontecessem na nossa vida da forma que acontece e que trazem para nós alguns problemas, não é mesmo? Se você não sabe disso, tá na hora de você saber e pensar muito profundamente sobre isso. A partir do momento que você busca atalho, que você busca as coisas de qualquer jeito, que você tem falta de confiança em você, que você não consegue firmar a tua cabeça, que você tem uma falta de constância em seus projetos. É lógico que você não vai admitir a priori que você faz tudo isso, porque você está condicionado a mostrar para as pessoas que você é a pessoa mais perfeita do mundo.
A gente é criado dessa forma às vezes. Não é culpa dos seus pais, né. A nossa ancestralidade, ela é feita dessa forma, você tem que ser o perfeito, você tem que ser o que mais acerta, você tem que ser o que mais dá certo na vida. Então a gente não tem muito tempo para ficar, estudando aonde a gente erra, e isso cria uma barreira emocional muito grande, que faz com que você começa a procurar coisas do lado de fora para justificarem os seus erros. Isso é natural. Isso não é feito de forma, consciente, muitas vezes não. Muitas vezes não, às vezes sim, mas muitas das vezes não. É importante a partir de agora você assumir as rédeas da tua vida, com seus acertos e principalmente com seus erros. Porque é você assumindo os seus erros, com você mesmo eu tô dizendo, tá bom? Não é com as outras pessoas ainda não, com você mesmo, que você tem capacidade e condições de começar a acertar. Porque você só vai saber o que é certo e errado reconhecendo os seus erros, né. Se você não conhecer seus erros, como é que você sabe os seus acertos? Como é que você sabe que você está fazendo certo dentro da tua jornada mediúnica, se você não admite os seus erros? Você não tem comparativo aí nessa história, né. É certo você ficar buscando atalhos? Você sabe que não, lá no fundo você sabe que não, né. É certo você desistir de tudo o que você se propõe a fazer? Num caminho de jornada mediúnica, eu conheço médios que vão de terreiro em terreiro, terreiro em terreiro, terreiro em terreiro, terreiro em terreiro, até parar em um que é aquele terreiro milagroso, que o pai promete tudo, contanto que você pague os trabalhos. E é lá que normalmente algumas pessoas param, porque elas não querem pensar. Quem está aqui comigo até no sexto erro, eu tenho certeza que não é assim, mas elas não querem pensar, elas pagam para alguém pensar por elas. Elas pagam para alguém resolver o que ela tem que resolver de dentro para fora. Um exemplo clássico: "Eu não sou feliz no amor". Na Umbanda isso é um exemplo clássico. "Eu não sou feliz no amor. Meu dedo é podre, as pessoas que eu já me relacionei nenhuma prestou, eu sempre sofri na mão das pessoas". Onde está o erro? Nas pessoas? Se você se relacionou com 10 pessoas, você não deu certo com as 10, o erro está nas pessoas? Ou será que você não se ama? Será que você não deve entender algumas condições psicológicas, alguns comportamentos que podem ser lapidados na relação amorosa? Será que você não pode fazer nada para que esse campo do amor dê certo na tua vida? Será que você precisa pagar milhares de reais num trabalho de adoçamento, de amarração, ou num trabalho de magnetismo para você ter a pessoa certa na tua vida? Será que essa pessoa que você idealiza, certa, ela tem que ser perfeitinha em todos os aspectos? Porque você também é perfeita, é isso que você está querendo me dizer? Você entende até onde isso pode chegar? No desenvolvimento mediúnico, quando você não assume as suas culpas e os seus erros, não adianta nada o guia vir falar com você e dar consulta. Sabe por quê? Porque você já vai perguntar as coisas para o guia já querendo uma resposta. Você já tem a resposta na tua cabeça. E se o guia não falar o que você quer, o guia não presta. E se a Umbanda não der o que você quer, a perfeição em pessoa, a Umbanda não presta. Ela afunda a tua vida. Aí você fala que a Umbanda afunda a tua vida, por quê? Porque ela te mostrou quem você está por dentro. Você não é, mas você está, né. Eu estava falando com a Warla agora há pouco, eu vou ter que contar isso, né, que a culpa do a culpa não é minha, dos outros, já nasceu desde Adão e Eva, né. Que Adão culpa a Eva culpa a cobra, e a cobra foi a criação de Deus, olha aí, ó. Tá vendo? É desde lá, ó, Jardim do Éden já acontecia isso. Então não é algo que você precisa se julgar e se culpar, é algo que você precisa resolver. Tem como resolver. Amanhã a gente vai conversar sobre isso. Tem como resolver. Mas a partir de hoje, para de ficar olhando culpados externos. Hermeticamente falando também, tá bom? Tudo que acontece na tua vida nasce de você. Ponto.
Vamos para o campo do hermetismo mesmo. Tudo que acontece na tua vida nasce, brota de você. Karma não é destino, karma é consequência. Pensa no que eu estou te falando. Se você tem medo de karma, assume quem você é e começa a fazer diferentes coisas na tua vida. Karma é consequência, não é destino. E até isso arrumaram uma desculpa, né? Ai, acontece isso na minha vida porque é karmas de vida passada. Mentira. É mentira. Acontece coisas na tua vida porque você planta. Através do teu comportamento consciente ou inconsciente, através das suas formas de pensamento negativo, através da tua boca, através do teu ouvido, viciado em ouvir só fofoca. Esses 6 erros, tá tudo dentro disso que eu falei, ó. Então, para de culpar as outras pessoas e assume, a sua culpa nesse processo. Importante falar também, excesso de culpa não leva ninguém a nada. Então, reconhecer uma culpa, beleza, vamos para frente, né. Isso nós vamos conversar aula que vem. Pensa sobre o que eu disse. Dói, né? Eu acredito que dói. Quando a gente começa a se enxergar nesses erros, a gente fala: "Tô lascado, não sou médium porcaria nenhuma, nunca vou conseguir desenvolver a minha mediunidade". É praticamente um Marcel no banquinho lá com o preto velho. Você virou Marcel com o banquinho no preto velho. Todas essas questões dentro de você ali, ó, né. Mas eu tô aqui falando com vocês, ó, e amanhã nós vamos reverter esse processo. Pensa, digere, nós vamos reverter. Então, ó, é muita informação, eu sei que é muita informação, eu sei que tem muita coisa para você pensar. Se você chegou até aqui é porque realmente você quer mudar. Se você chegou até aqui no final desse primeiro dia, é que realmente você quer dar um outro passo em busca da tua liberdade na sua mediunidade. Mas eu sou meio tinhoso, então assim, para eu saber quem ficou até o final, comenta constância. Eu quero saber quem está aqui comigo até o finalzinho, quem prestou atenção nesses erros, quem realmente quer mudar a sua condição, quem realmente não quer mais ficar ansioso, não quer mais ficar com dor, não quer mais ficar com dúvida, não quer viver nessa dor de trauma que deve ter passado em algum terreiro ou com algum pai de santo aí que te explorou. Quem quer realmente viver a Umbanda com amor, com liberdade, com o direito de contato com os nossos ancestrais de uma forma livre, leve, profunda, verdadeira e simples. Comenta a constância aqui. E se você tiver alguma dúvida, que eu sei que você vai ter várias, entra no meu grupo no Whats, que eu vou te responder pessoalmente, tá bom? Entra no meu grupo do Whats, o link tá aqui, ó. Então, pode perguntar o que você quiser, que eu vou te responder, pessoalmente, tá bom? Eu não vou te deixar desamparado em nenhum segundo desse processo. Eu sei que esse primeiro dia vai te deixar com muita coisa na cabeça, vai fazer você desabafar comigo muitas coisas, e você deve fazer isso. Então coloca lá no grupo do Whats que eu vou te responder, que a gente vai conversar, a gente vai fazer um esquenta para amanhã. Fechou? Amei estar aqui com vocês nesse nosso primeiro dia e espero vocês já ansioso para amanhã. Combinado? Tamo junto. Até amanhã.